Olá pessoal, então continuando aí com nossas aulas, né? Esperando aí desesperadamente alcançar o nosso final, né? O final do nosso conteúdo. Estamos agora na nossa aula número 15, tá? E aí, como a gente terminou, né, na aula passada o assunto sobre integral, né? Integral complexa. Na verdade, nós voltaremos a falar sobre isso mais adiante, tá? Só que agora sobre uma nova ótica, que é o ponto de vista das séries e sequências. Na verdade, só séries, né? Eu preciso falar em sequências porque é a base para entender as séries, tá bom? Então, a partir de agora, nós falaremos sobre séries e resíduos, tá? Uma revisão bem curtinha, bem rapidinha, será basicamente a aula de hoje, tá? Para quem já fez o curso de cálculo 4, lá você tem uma revisão também, né, porque o assunto de séries ele é muito extenso e na verdade dava para ver um curso de 60 horas somente sobre séries, né? O que nós não faremos aqui. Nós teremos única e exclusivamente essa aula para falar sobre séries. Mas não há nada com que se preocupar, tá? Porque as séries vai entrar e vai sair simplesmente para nos dar um resultado muito bacana, né, que é o principal resultado desse curso, né, que é o teorema dos resíduos. Tá? Tá aí no título do slide, mas a gente não vai falar sobre resíduos hoje. Tá? A gente vai falar isso a partir da próxima aula. Tá? Então, a definição de sequência é uma coisa aqui que está bem formalizada, mas a noção, a intuição sobre sequência é aquela mais óbvia possível, né? A definição diz o seguinte: a sequência é uma função, tá? Onde o domínio são os números naturais, tá ok? E entenda-se aqui que os nossos números naturais vai começar do 1. Eventualmente eu posso incluir o 0, mas em geral nós vamos começar a partir do 1, tá ok? E essa colocação na forma de função ela é meramente formal, porque nós também vamos retirar desse contexto e vamos colocar num contexto próprio para sequências e séries, tá bom? Então, essa forma de colocar é somente para que a base seja sólida, porque a nossa base não deixa de ser a ideia de função. Veja aí que ah, o motivo de estudar função não é à toa, né? Tudo aqui é posto sob a ótica de funções. Um exemplo, né, vocês podem aí pensar em vários, qualquer sequência de valores, né, vocês até hoje pensavam em sequência de números. E aí ganhou agora um contexto mais amplo, porque nossos números agora eles podem ser também complexos. Tá ok? Então tá aí uma sequenciazinha z de n. Tá? Eu estou colocando ainda como função para que você veja que não é nada mais do que uma função. A gente poderia dar a ela o título de função discreta. Por que discreta? Porque o domínio da nossa função é discreto. É 1, 2, 3, 4. Entre o 1 e o 2 não tem ninguém. Entre o 2 e o 3 não tem ninguém. Então por isso é discreto. Tá bom? É uma função discreta. E aí, veja, z de n, esse n é um número natural, né? A imagem seria 1 mais i elevado a n. Então, se você for, né, fazer aí um tete a tete, para ver o que seria essa sequência, então o primeiro valor, o primeiro número dessa sequência seria a imagem do 1. Então, quando n for 1, você teria 1 mais i. Quando n for 2, você teria 1 mais i quadrado. I quadrado dá menos 1, então 1 menos 1, 0. Quando n for 3, você tem 1 mais i a quarta, tá ok? E a quarta vai dar menos 1 vezes menos 1, não é isso? Então vai ficar 1 mais 1, 2, ok? Tá aí
Tá ok? Eu pulei o I a terceira, né? O I a terceira, eu estou fazendo a conta do I a quarta, sendo que nós estamos na terceira. Perdão. 1 mais I a terceira, né? Aí você vai fazer I ao quadrado, dá menos 1, vezes I dá menos I. Então dá 1 menos I, tá aí. Quando for I a quarta vai dar 2. E aí você segue o balde, segue o barco, perdão. E para qualquer valor de N você vai ter a imagem 1 mais I elevado a N. Então a sequência, na verdade, ela seria somente 1 mais I, 0, 1 menos I, 2 e aí vai. Tá ok? Nada nada de tenebroso, nada de ter medo. Tá ok? Aí, veja só, a notação que a gente vai usar, em geral, a gente vai abandonar a notação de função e a gente vai ter uma notação específica. Qual é a notação? Nós vamos colocar entre um par de chaves, tá? Cada elemento da nossa sequência vai ser um valor que a gente vai chamar termo geral da sequência, e ele vai ser um valor indexado, né? Esse n aí, que é a variável livre, ele vai fazer o papel de um índice. Então vai ser z índice n. Então o que seria o z índice 1? É a imagem do 1. O que seria o z índice 2? É a imagem do 2. E assim sucessivamente. Então você vai ter uma expressão que depende de n, e quando eu disser qual é o n, você substitui lá e está feito o cálculo do termo enésimo da nossa sequência, ok? Uma outra maneira de representar uma sequência é por a expressão do termo geral entre chaves. É essa que vocês vão encontrar em geral, essas duas. Tem mais outras, só que aqui nós vamos ver quase sempre essas duas. Tá ok? Ó, um conceito que é o conceito chave para nós, daqui a pouco eu vou dizer o porquê, é a noção de convergência. Então, tudo que eu vou falar aqui, o nosso interesse supremo em relação às sequências e às séries é dizer quando uma sequência ou quando uma série converge. Tá bom? Saber se uma série ou uma sequência é convergente é de extrema importância para nós. É fundamental ter essa informação a respeito das nossas sequências e das nossas séries. Ok? Então, o que significa dizer que uma sequência ela é convergente? Tá? Eu vou dar aqui a noção formal, tá? E aí veja se vocês lembram de alguma coisa. Dizer que uma sequência converge para um valor L, veja se L é um número complexo, é dizer que, dado um epsilon maior que zero, esse epsilon já é famoso aí nas nossas vidas, né? Existe um n maior que zero, tal que o módulo de z índice n menos L será menor que epsilon, sempre que o n, o índice, for maior do que o n maiúsculo. Ou seja, eu estou querendo verificar a proximidade, eu estou dizendo que o meu Zn se aproxima do valor L. Isso será verdade se, estabelecida essa distância entre o Zn e o L, eu consigo encontrar um n índice. Esse n pode ser muito grande, mas a partir desse valor, todos os Zns estarão dentro dessa proximidade ou menos. Você já conhece isso aí, isso não é novo, isso aí é a noção de limite. Tá? O que nós estamos falando aí é que o limite de Zn, quando n vai para infinito, dá L. Show? A diferença desse limite aí é que ele é um limite baseado num n discreto. Essa variável n é discreta. Mas nós temos um teoreminha, não está no livro, eu coloquei aqui para vocês, na forma de um teorema, mas ele é bem tranquilinho. E aí ele diz o seguinte, olha, se você tem um limite de uma função que é de variável discreta, ou seja, um limite sobre uma sequência, você pode olhar para esse limite da mesma forma que você olhava para um limite de função de variável contínua. Então, você pode interpretar aquele n como uma variável contínua, como a gente olhava para um x.
Se você pegar o n e trocar por um x, fizer o limite usando tudo que você conhece a respeito de limite, o resultado que você vai encontrar para a variável contínua, para a variável x, é o mesmo que você encontraria para a função de variável discreta. Aí, veja, o que eu estou dizendo precisa trocar a variável? Não, não precisa fazer isso. Tá? Você pode interpretar a sua variável discreta como uma variável contínua e tchau. Execute aí todas as regras que você souber sobre limite para resolver o seu limite discreto. O que você encontrar como resultado é a resposta. Tá ok? Então, veja, avaliar se uma sequência é convergente vai ser uma tarefa simples se você aprendeu calcular limite em uma variável. E veja, essa nossa variável é uma variável real. Tá? Então nós estamos falando aqui do limite lá do cálculo 1. Na expressão pode ter um i, pode ter, né, no meio, mas esse i ele não fará parte do limite. Assim, ele não é a variável do limite. Tá? A variável do limite é real, portanto você tem um limite real e a resposta pode ser um número complexo. Tá? Então, veja só. Imagine que você tenha essa sequência aí, olha. Como eu disse, a expressão da minha sequência pode ter valores complexos. Tem i aí em cima, tem i embaixo, mas, tá ok? Quando eu for avaliar se ela converge ou não converge, a variável do meu limite, né, eu vou usar o limite para investigar essa informação, e a variável do meu limite é o n, que é um número real. Na verdade, é um número inteiro, tá? Que eu vou poder usar, imaginar ele como se ele fosse um número real, como se ele fosse contínuo, tá bom? Então, veja o que eu estou dizendo. O limite, quando n vai a mais infinito, de 3 mais ni sobre n mais 2ni. Por que eu preciso resolver esse limite? Porque eu estou interessado em saber se essa sequência converge ou não. Tá bom? Então, você vai resolver esse limite. O teorema que eu coloquei diz o seguinte, olha, você pode interpretar esse limite como se a variável n fosse uma variável contínua. Ou seja, você pode trocar por um x e resolver, ou simplesmente pode resolver com n aí, é o que nós vamos fazer na maioria das vezes. Eu estou fazendo agora só porque é o primeiro, mas não precisa trocar. Você faz com um n e usa todo o seu conhecimento sobre limite. Então, qual é, veja só esse limite. O x está multiplicando o i, está indo para o infinito, significa que apesar do número em cima ser um número complexo, ele está, se você imaginar, a ideia de infinito nos números complexos é complicada, né? Nós não temos o mais infinito nem o menos infinito, mas a gente tem que interpretar o valor infinito, sem mais ou sem menos, como sendo os números complexos que estão a uma distância infinita da origem. Então você tem uma infinidade de infinitos no conjunto dos números complexos. E aí veja que 3 mais o xi, se o x está indo para infinito, ele está ganhando uma distância infinita da origem. O mesmo pode ser dito a respeito do valor que está embaixo, x mais 2xi. Então, o de cima está indo para infinito, o de baixo está indo para infinito. Significa que eu posso usar a regra de L'Hopital, derivar em cima e derivar embaixo com relação a x. Né? Você vai ficar com o i em cima e 1 mais 2i embaixo. E aí, só está resolvido, acabou-se, não tem mais o que fazer. Show? Só para ficar igual o livro, porque o livro resolve de outra forma e a forma do livro eu não vou ensinar para vocês, eu acho desnecessária. A nossa forma vai ser essa, tá ok? E lá dá um valor diferente. Então, por que dá um valor diferente? Porque ele pegou esse número aí, multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado e encontrou esse outro aí, 2 mais i sobre 5. Tá ok? Legal? É porque a resposta tem sempre que vir na forma A mais BI. Tá? Então, a forma como estava ali, I sobre 1 mais 2i ainda não está nessa forma. Você, né? Se a gente estivesse falando de números reais, assim, tem uma fração, você precisa ainda simplificar. Aqui tem um número complexo ainda e você ainda não chegou na forma final
desse número complexo. Tá ok? E aí, como o meu limite converge, o meu limite tem um resultado, significa que a minha sequência é convergente. Aí você poderia perguntar assim, professor, e quando é que um limite não teria resultado? Né? Então, aqui eu colocar um parênteses que o livro não diz. O limite não ter um resultado significa dizer que o limite não existe. Essa é uma das possibilidades. Tá bom? Só que uma outra possibilidade que o livro não coloca é o seguinte: se o valor desse limite dá infinito, o nosso limite existe, só que o resultado deu infinito. E aí, nesse caso, é divergente também. Ninguém fala disso em nenhum momento, mas é uma sequência. Se ela vai para o infinito, ela divergiu. Ela divergiu, tá bom? O L que se coloca ali é um L finito. Ninguém chama atenção para isso, mas é assim, ó. O limite tem que existir, tem que dar L, e esse L tem que ser um complexo, um número complexo, onde o A e o B são valores finitos. Se o A e o B for algo infinito, divergiu. O limite existe? Existe. Mas, se esse L não for finito, significa que a sequência é divergente. Tá ok? Então, você tem duas possibilidades para dizer, olha, não convergiu. Quais são as duas? Ou o limite não existe, ou tá, o limite foi para um resultado infinito. Bacana? Seguindo adiante, nós passamos agora, veja, falei tudo o que eu precisava falar sobre séries, sobre sequências, tá bom? Veja que não foi muito, nem doeu, tá? Eu só precisei definir o que é uma sequência e definir o que é convergência. É só isso que eu preciso que você saiba. Se você pegar um livro do Leitold, por exemplo, você vai ver que são mais de 10 páginas falando sobre sequência, só sequência, tá bom? Até você chegar em séries é uma vida. Não recomendo que você vá até o livro, qualquer outro livro, para revisar a noção de sequência. Não precisa, tá bom? Vê esse videozinho até aqui, até onde nós chegamos, e só revisa o que é sequência e o que é convergência. É só o que nós precisamos. Para o curso de métodos, é só o que eu preciso. Tá bom? E aí, veja só. Agora a gente passa à ideia de séries. O que é uma série? Se você pegar uma sequência, a série ela é construída a partir de uma sequência. Por isso que eu precisei falar de sequência. Então você vai pegar uma sequência, escolhe uma aí qualquer, e dada essa sequência, você vai criar outra sequência. Essa outra sequência vai ser feita da seguinte forma. Você vai criar uma soma. Aí essa soma eu vou chamar SN, é a soma de N termos iniciais da sequência que você escolheu. Então S índice N seria Z1, Z2 até Zn. Se a sua sequência, a sequência que você escolheu, você usou a letrinha Z para identificar ela, tá? Tá ok? E aí, veja, eu tenho o S índice 1. O que seria o S1? Somei um termo. O que seria o S2? Somei dois termos. O que seria o S3? Somei três termos. Então veja que você criou uma outra sequência. Essa sequência, cada termo dela vai ser a soma de uma quantidade de termos da sequência anterior. Qual quantidade? O índice. Então, se você pegar o oitavo termo da minha sequência, o que tem lá? É a soma dos 8 primeiros termos da sequência que você pegou, que você escolheu. Tá claro? É simples, não nada mais do que isso. E aí, a essa sequência que nós criamos, eu vou chamar ela de série. Tá? Aqui, para vocês não vão gostar, e eu acredito que seja o motivo que causa tanto pânico nas pessoas a respeito de série. Ninguém gosta de série, viu? Ninguém. Ninguém. Eu gosto, tá? Eu acho que é
esse símbolo aí. Ele é muito feio, né? Eu acho que eu gosto porque ele parece com um E, né? Meu nome é Edson, tá? E aí, mas eu acho bacana e tal, mas eu acho que essa simbologia usada aí, veja, em vez de escrever Z1 mais Z2 mais reticência mais ZN, é muito longo, a gente vai, em geral, usar essa simbologia aí para identificar a soma de Z1 até Zn. Então você vai com esse E, que é um sigma, na verdade, maiúsculo, né? Ele quer dizer somatório. Somatório com K variando de 1 até N, que esse K é o índice. Lá no mundo dos números reais, a gente usava sempre uma letrinha I. E eu estou impedido de usar a letrinha I, porque a letrinha I aqui, nesse curso, ela tem um significado. Então, por isso que eu estou escolhendo a letrinha K. Tá ok? Então, a essa sequência aí, né, entre chaves, põe o SN, você vai chamar ela de série infinita. Em geral, a gente não vai colocar o termo infinito, subtende-se. Se eu falar somente série, eu estou falando de uma série infinita. Aí veja, ó, mas professor, o SN está somando N termos e N é finito, verdade. Mas veja, a série, ela é infinita, porque ela se refere à quantidade de termos que eu tenho nela. Então, como a sua sequência ela também é infinita, eu posso sair somando a quantidade que eu quiser. Então, nessa minha série, eu terei o S1, eu terei o S2, o S3. Eu posso fazer o S índice qualquer coisa, porque eu terei sempre à minha disposição a quantidade necessária de Z's para fazer essa soma. Tá? Então, cada termo da série é uma soma finita. Cada termo. Mas, tá certo? Eu posso ir somando, 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 somando infinitamente. Por isso que a minha série é infinita. Show? Aí, veja, é só dando nome aos bois, os Z1, Z2, Zn, a gente vai chamar ele são os termos da série. Tá ok? Mas, professor, os termos da série não seriam o Sn? Tá? O Sn a gente vai chamar ele de soma parcial. Tá certo? A soma parcial de n termos. Tá ok? Então veja que os termos da série, na verdade, são os termos da sequência. É assim mesmo. Tá ok? E o S índice n é uma soma parcial dos termos da sequência. Uma soma de n termos iniciais da minha, da minha sequência. Tá bom? Aí, continuando, em geral a gente não vai usar a notação de sequência quando a gente for se referir a séries. Quando a gente for se referir a séries, a gente vai usar a nomenclatura que vocês não gostam, não, perdão, a simbologia que vocês não gostam, que é essa de somatório. E o que vai mudar em relação ao uso para se referir a uma soma parcial, né, ao SN, é que em cima eu vou colocar infinito. Então, toda vez que vocês encontrarem, olha, somatório com K variando de 1 até infinito, Z índice K, eu estou me referindo a uma série. Bacana? É só isso. Só isso. Não tem nada de extravagante e tal. E como a série ela é uma sequência, na verdade, né? O nosso interesse continua sendo saber, nosso interesse principal é saber se uma série converge ou não. Daqui a pouco eu falo porque que isso é importante. Tá bom? Sem isso nós não temos nada. Tá? Vocês conhecem lá do segundo grau duas, eu vou chamar de sequência, né? Mas lá não se dá o nome, né? Lá se chama progressão. Vocês conhecem duas progressões, né? São duas sequências, que são as PAs e as PGs, né? Progressões aritméticas e progressões geométricas. Aqui a gente vai falar sobre as séries geométricas, que nada mais são
as PGs, as progressões geométricas, vistas sob a ótica de uma série. Ou seja, eu estou pegando uma sequência, que é a PG. Tentem se lembrar aí o que é uma PG. Se não lembrar, vocês vão aprender agora. Tá? E nós vamos somar os termos de uma PG. Tá? Como vocês fizeram no segundo grau, sem tirar nem pouco. É igual. A diferença aqui é que nossos termos, agora, lá no segundo grau, os seus termos eram números reais. E agora nossos termos eles podem ser números complexos. Show? Então veja só, vê se vocês vão se lembrar. Se não lembrarem, aprendam agora. Né? O seu termo inicial, que é lá no segundo grau, chama índice 1. Aqui é o A. Tá? É o nosso primeiro elemento. E aí você tem um termo lá que você chama de razão. E a letrinha que você usava lá era a letrinha Q. Aqui é o Z. Essa é a razão. E nós não vamos usar esse nome razão aqui em momento algum. Mas se você quiser usar isso para recordar, use. Tá? E aí como é que funciona uma sequência, uma progressão geométrica? O próximo termo é o anterior multiplicado pela razão. E assim você vai. Pega quem é o segundo termo? É o primeiro multiplicado pela razão. Então, se o primeiro é A, o segundo vai ser AZ. Quem é o próximo? Pega o AZ e multiplica pela razão. Então, vai ficar AZ quadrado. O próximo, AZ ao cubo. O próximo, AZ ao quarto. E isso vai até quando? Infinitamente. E aí, a série geométrica é a soma desses termos. Ok? Show? Então, veja só. Isso aí é a nossa série geométrica. Nada mais há para ser dito. A série geométrica é isso aí. Acabou-se. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui uma observação a respeito do seguinte. Quem é a soma parcial? A soma de n termos. Então, você vai pegar a nossa sequência, escolhe lá os n termos iniciais e faz a soma, é a definição. Show? Então, o Sn, S índice n é A mais AZ quadrado, até chegar no AZ elevado a n menos 1. Aí você pode dar um tilt aí. Professor, por que está n menos 1? Perceba que o primeiro termo é A, e se você observar, é A multiplicado por Z elevado a 0. Então, nós temos uma soma que vai de 0 até n menos 1. Portanto, aí tem n termos. Se eu fizer a soma até chegar em AZ elevado a n, então tem n mais 1. Ok? É como se perguntasse a vocês, olha, de 0 até 9, tem quantos números? 0 até 9. 10. Ok? Né? É a mesma coisa aqui. Você começou com a potência z elevado a 0, né? Até a potência z elevado a n menos 1. Ok? Eu vou fazer o seguinte, olha. Isso quem estudou lá, quem lembra, isso foi feito lá no segundo grau. Estou fazendo aqui de novo só para recordar. Vou pegar a minha sequência não, essa expressão aí, a soma parcial, e vou multiplicar dos dois lados por z. Então, do lado esquerdo vai ficar z vezes Sn. Do lado direito vai ficar AZ quadrado, AZ ao cubo, AZ à quarta, até AZ elevado a n. Confere? Em seguida, eu vou fazer uma subtração. Eu vou pegar a equação que está em cima e subtrair a equação que está embaixo. Ou seja, eu vou fazer, do lado esquerdo vai ficar Sn menos ZSn. E embaixo, do lado direito, vai ficar, né, a subtração dos dois lados direitos. O lado direito de cima menos o lado direito de baixo. Aí veja que um bocado de coisa aí vai se cancelar. O A não se cancela com ninguém, ele vai ficar aí. Mas o AZ que está em cima, cancela com o de baixo. O AZ quadrado cancela com o de baixo. O AZ ao cubo cancela com o de baixo. Depois do AZ ao cubo não está escrito aí, mas tem um AZ à quarta que vai cancelar com o de baixo. Tá ok?
Antes de chegar ao AZ elevado a n, na equação de baixo, existe um AZ elevado a n menos 1 que vai se cancelar com o de cima. Tá ok? De modo que essa subtração aí só vai sobrar o A na expressão de cima e o menos AZ elevado a n na expressão de baixo. Tá ok? Quem tiver com dificuldade, eu aconselho você fazer assim, pega um S5, tá? Escreve ele todo e faz isso com um N específico. Escolhe um N aí e faz essa conta com um N específico. Eu estou fazendo com um N genérico, mas você pode fazer com um N específico para ver que dá certo. Tá ok? Aí o que sobrou? Né? Do lado esquerdo tem uma expressão onde o Sn pode ser posto em evidência. Do lado direito eu tenho uma outra expressão onde o A pode ser posto em evidência. Então faremos isso. Tá ok? Meu interesse é encontrar uma outra expressão mais simples, mais reduzida, mais bonitinha para o Sn. Então, vamos deixar o Sn sozinho. Ficou muito mais legal. Por que ficou muito mais legal? Porque agora você pode somar 1000 termos, 10.000 termos, e essa expressão aí vai lhe dizer qual é o valor dessa soma, seja qual for o valor de n. É uma maneira direta. Né? Isso é lindo. A matemática é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, veja, se eu quiser somar 10.000 termos, aí você vai pegar o primeiro, que é o A, vai multiplicar por 1 menos o Z, que é a razão, aí eleva a 10.000 termos, a 10.000, divide por 1 menos o Z. Show, acabou-se. Não tem dificuldade mais. Né? Lindo isso aí, lindo, lindo, lindo. Ou seja, nós temos uma maneira de somar uma quantidade finita de termos de uma série geométrica. Qualquer quantidade finita nós sabemos dar o resultado na lata. Tá ok? Agora, fica a pergunta no ar: e se a soma for infinita, professor? A pergunta poderia ser o seguinte: teria uma resposta? Haveria uma resposta? Esse haver uma resposta ou não é o que está relacionado com a ideia de ser convergente ou não. Tá bom? Então veja só. Continuamos falando da série geométrica. Eu vou supor agora que o módulo da razão, lembra? O módulo de Z, que é a razão, seja menor que 1. E vou fazer o meu n ir para infinito, ou seja, eu estou querendo voltar para a minha soma e a pergunta aqui é ambiciosa ao extremo, eu posso fazer aquela soma para um n infinito? Eu já sei responder para um n infinito. Posso responder também para n indo para o infinito? Aí a cabecinha de vocês poderiam dizer o seguinte: mas se eu estou somando infinito os termos, a resposta vai ser infinita. Nem sempre. Nem sempre. É um negócio bacana. Professor, eu posso somar infinitamente e a resposta ser diferente de infinito? Sim. É por isso que a gente vai estudar convergência. Tá? Quando a sequência diverge, né? E aí a gente vai procurar assim, quando a sequência ela vai crescendo, é óbvio que a soma vai dar infinita. E em que casos, em quais casos eu posso ter uma soma que dá um resultado finito. Tá bom? Aí, veja, estamos falando aqui ainda das séries geométricas. Tá? A minha suposição agora eu estou pegando uma série geométrica específica, onde o módulo da razão, o módulo do Z, é menor que 1. Vou fazer n indo a infinito, porque eu quero somar infinitos termos. E aí, eu vou avaliar aquela expressão que eu obtive anteriormente. Tá? E aí, você vai observar o seguinte: se você pegar um Z e sair multiplicando por ele mesmo n vezes, ou seja, Z elevado a n, e esse n tiver módulo menor que 1, significa que o resultado, vocês vão lembrar, né? Quando você faz a multiplicação,
Se o módulo do número for maior do que 1, você está ampliando o módulo do resultado. Se o módulo for menor que 1, você está diminuindo o módulo do resultado. Lembram disso? Então, você está multiplicando o z por ele mesmo, n vezes, sendo que o módulo dele é menor que 1. Ou seja, cada vez que você vai fazendo isso, você vai diminuindo o valor, o módulo do resultado. Né? E se esse n está indo para o infinito, significa que o resultado z elevado a n está se aproximando de zero. Ok? Então, veja só. Como é que fica o S índice n para esse caso? Né? O z elevado a n vai para zero, a soma desse n, eu agora estou falando n infinito, é o a índice 1, que é o a, dividido por 1 menos a razão. Essa fórmula vocês conhecem ela lá do segundo grau. Tá ok? Então, tá aí um resultado bacana. Eu escrevi a série geométrica inteira, infinita. A mais a índice AZ quadrado, AZ ao cubo, né? Reticência aí duas vezes. E o resultado dessa sequência, dessa série, ela tem um resultado finito. Ó. Pega o primeiro, divide por 1 menos a razão, 1 menos Z. Tá? Vocês podem brincar aí, a título de brincadeira, você pegue um A qualquer, número complexo, pegue um Z também, qualquer, número complexo. Tenha cuidado de escolher um Z cujo módulo seja menor que 1. Essa sequência aí vai ser infinita, né? Você pode fazer essa multiplicação o tanto que você quiser. E o resultado dessa soma é simplesmente essa expressão, essa fraçãozinha aí, bobinha. Lindo demais. Veja só, duas outras séries que nós podemos retirar aí, eu estou chamando de séries geométricas especiais. Ok? Se você pegar nessa série que está aí na sua telinha e escolher o A igual a 1, você está criando uma série específica, né? Começando com A igual a 1. Então, o lado direito ele vai ficar... É óbvio que eu continuo precisando que o módulo de Z seja menor que 1, senão eu não tenho essa convergência aí e esse resultado não vale. Tá? Se você escolher o A igual a 1, do lado direito vai ficar 1 sobre 1 menos Z. Do lado esquerdo vai ficar 1z, z quadrado, z ao cubo, z ao quarto. E isso vai infinitamente. Ok? Essa série geométrica especial, você precisa guardar ela na sua cabecinha aí, porque nós vamos precisar dela em vários momentos no futuro. Tá bom? Na próxima aula a gente vai precisar disso aí. Por quê, professor? Em alguns momentos a gente vai ter que escrever uma expressão e eu preciso trocar essa expressão pela série que a representa. Então, uma coisa que está dito aí nessa equação é a expressão 1 sobre 1 menos z, ela pode ser trocada por essa série aí. Tá bom? Essa igualdade ela é verdadeira se você for até o infinito. Se você parar em algum momento, ele deixa de ser verdadeiro. Tá bom? Ah, professor, se eu fizer 1 mais z quadrado, z ao cubo, até z à quinta, não é igual não, é aproximado. Ok? Mas, professor, quando é que eu vou querer trocar 1 sobre 1 menos z por uma expressão desse tipo aí, que é finita, e eu não sei fazer coisas infinitas, a gente vai ter que parar em algum momento, e quando eu parar, deixa de ser igual, passa a ser aproximado. Acredite em mim, né? Você pode ser que não queira, não vai querer nunca, mas os matemáticos fizeram isso e encontraram resultados que é o teorema dos resíduos. Ele é tido como um dos teoremas mais brilhantes que existe. É fantástico esse teorema. Vocês vão gostar, acredite em mim, tá bom? E aí, veja assim, quando você tiver o teorema em mão, você não vai precisar fazer mais, assim,
O teorema ele faz uso de um elemento da expressão em série. Então você pega uma função, escreve ela em série, e dessa expressão em série eu vou querer só um. É o que o teorema usa. E aí você vai ter que saber fazer, expressar uma função na forma de série, nem que seja só para encontrar o primeiro. Esse não é o primeiro não, mas tem que encontrar esse aí. Esse que é necessário. Show? Bom, qual é a próxima série geométrica especial? Bom, pegue essa que nós temos agora, essa nova, e no lugar do menos e, no lugar do z, você coloque menos e. E aí você vai ficar o seguinte: do lado esquerdo vai ficar 1 sobre 1 mais e, e do lado direito vai ficar uma série que a gente chama de série alternada, né? Porque alternada, um termo é positivo, um negativo, um é positivo, um é negativo, um é positivo, um é negativo, certo? Alternando. Essas duas aí serão úteis. Haverão alternativas para você não usar isso aí, tá bom? Eu lhe darei, mas eu lhe garanto, se você souber isso aí, essa é a alternativa mais fácil. Tá? Lhe darei outra alternativa, a segunda, mas a segunda seria mais complicada. Tá? Mas você terá mais de um. Show? E continuando aí, a minha terceira série, na verdade não seria uma terceira, é um remendo para a primeira. A gente já sabe essa expressão, né, do SN, a soma parcial, né? Trocando o A por 1, ficamos com essa daí. Não foi? Estou repetindo uma brincadeira. Só que agora eu vou fazer o seguinte, olha, veja que agora eu estou voltando o meu interesse para uma soma finita. Do lado direito, eu vou pegar essa fração e vou transformá-la em duas. E aí eu vou pegar esse termo, essa fração que tem o sinal negativo, e vou passar ela para o lado esquerdo. Deixei o 1 sobre 1 menos e sozinho. Então, essa expressão aqui, ela é companheira da nossa primeira série geométrica especial, porque ela me dá uma alternativa, é o seguinte: professor, se eu quiser trocar a expressão 1 sobre 1 menos e eu quiser fazer uma soma finita, tem um erro, não é? Qual é o valor desse erro? O quanto eu preciso acrescentar para voltar a ser igual? O erro seria esse z elevado a n sobre 1 menos z. E aí nós temos o direito agora de escrever igual novamente. Então, eu posso escrever 1 sobre 1 menos e como uma soma de 10 termos. Então você vai fazer 1 mais z quadrado, até o z a nona. Tá certo? Aí parei aqui. Tá igual? Tá não. Tem um erro. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa para ser igual. Quem é esse alguma coisa? Seria z elevado a 10 sobre 1 menos z. Tá? Acredite em mim, isso aí é muito útil. Tá bom? Vamos fazer aqui um exercício, só para vocês sentirem o que nós temos em mãos. Tá? Suponha que você tem essa série aí. Tá? Acredite em mim, essa aí é uma série geométrica. O primeiro termo, o A, como é que eu encontro o A? Você coloca o K igual a 0 e você obtém o A. Perdão, K igual a 1. K igual a 1. Perdão. Ok? E aí como é que eu encontro o Z? O Z, basta você encontrar dois termos consecutivos, dividir o da frente pelo de trás. O posterior dividido pelo anterior. Tá? Nesse caso, o Z é a mesma coisa, deu igual.
Bacana? Perceba também que o módulo de Z, né, parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, tira a raiz, vai ficar a raiz de 5 sobre o 5. Isso é menor que 1. Portanto, eu já sei que essa série ela é convergente, ela converge. Pronto, agora eu posso ir atrás do valor, né? Se ela é convergente, então eu posso pensar em calcular essa soma infinita. Como é que eu vou fazer? Aí você vai usar a expressão A sobre 1 menos E. Né? Isso é permitido sempre que você souber que o módulo de Z é menor que 1. Se o módulo de Z for maior que 1, tá certo? Ela é divergente. Tá certo? Uma outra coisa que você poderia me perguntar, professor, o senhor só falou em menor que 1, maior que 1. E se for igual a 1? O que acontece com a minha... Se for igual a 1, você está gerando valores. A sua sequência ela é formada por números complexos que estão sobre um círculo. Então ela está navegando, fazendo voltas. Tá? Então, nesse caso, pode ter situação onde ela converge, pode ter situação onde ela diverge. É inconclusivo. Bom? Por isso que a gente não emite qualquer opinião, né, quando for igual a 1. É interessante que daqui a pouco vocês vão ver que menor que 1, maior que 1 e igual a 1 será sempre a nossa referência. Bacana isso. Né? O senhor está falando de quê? Ó? Daqui a pouco vocês vão ver. Tá? Então, ó, volta aí, você pega o seu A, põe aí, e pega o Z, põe aí também. E aí faz as contas. Vê aí como é que fica esse catatal todinho. Eu fiz as contas, vocês vão fazer também. O resultado disso aí dá I sobre 2. Significa que, ao somar essa série infinita aí, né, infinitos termos, o resultado dá I sobre 2. Veja só. Enxergar no escuro, né? Quando é que o ser humano poderia alcançar infinitos termos? Nunca. E um computador poderia fazer isso para mim? Também não. Quem pode alcançar infinitos termos? Então, é quando a matemática enxerga no escuro. Nós somamos aqui infinitos termos, mesmo sem ter alcance de todos esses infinitos termos, e estamos aqui dizendo que, somando esses infinitos termos, o resultado não é aproximado, é igual a I sobre 2. Batam palmas, meus amiguinhos. Batam palmas, porque esse negócio é fantástico. Legal? Veja só, um teorema, e agora nós estamos falando não mais de séries geométricas. Eu agora estou falando de série qualquer, tá? Gostaria que todas as séries fossem geométricas, mas não são, porque a série geométrica é muito simples, saber se ela converge ou se não converge. Tá ok? E aí nós teremos agora teoremas no sentido de avaliar quando uma série é convergente ou quando não é convergente. E agora não estamos mais falando de séries geométricas, estamos falando agora em um contexto geral. Série qualquer. Tá? Primeiro teorema, ele traz uma observação bem simplesinha. Se você souber que a série ela é convergente, olha só de onde nós estamos partindo. Né? Se eu souber que ela é convergente, tá? Então, o limite do termo geral, Zn, quando n for ao infinito, dá zero. Ok? Veja que eu não estou falando sobre a sequência Zn. Ah, professor, o senhor disse lá atrás que a sequência Zn converge se o limite der um número finito. Foi. Mas nós não estamos aqui avaliando a sequência Zn. Eu estou avaliando agora a série. E, portanto, a série envolve uma soma dos termos Zn. Ok? Então,
A maneira de avaliar a convergência de uma série é diferente da maneira de avaliar a convergência de uma sequência. Tá? E aí, eu estou partindo do pressuposto que eu sei que a série é convergente. Então, se a série for convergente, o limite do Zn, quando n for ao infinito, isso dá zero. Tá? É um teorema que você poderia dizer, não, esse teorema é inútil. Porque eu estou querendo justamente saber quando a série é convergente. Eu só estou partindo do pressuposto que eu já sei, então não me serve. Ele serve no seguinte sentido, ó, é a negativa desse teorema que tem utilidade. Eu vou escrever o teorema aí com uma reescrita para você entender qual a utilidade dele. Então ele poderia ser escrito de outra forma. Se o limite não der zero, significa que a minha série ela é divergente, ela não converge. Então, isso aí, na verdade, poderia ser dito que é um teste de divergência. Não é um teste de convergência, porque ele só diz que não é convergente. Ele não consegue dizer se é convergente. Então, é uma maneira bem... seria o primeiro teste a realizar para você descartar. Peguei o termo da série, fiz o limite, deu zero não. Deu zero não. Então você pode já concluir, olha, não é convergente, tchau. Já descarta essa série aí, ela não é convergente. Entenderam? Tá bom? Eu não vou fazer a demonstração é meio chatinha, meio longa e não vem ao caso aqui para nós, tá bom? Mas guardem isso aí como um teste de divergência, tá bom? Olha só, suponha que você tem essa série aí, tá bom? Vou avaliar justamente como eu falei, vou fazer o limite do termo geral da minha série. Né? O termo geral, já troquei o K aí por um N, porque no meu limite eu estou usando sempre a letrinha N. Mas você poderia fazer com a letrinha K, não tem problema não, tá? O importante é que você vai mandar a letrinha que você escolheu para o infinito. Show? Aí, veja, eu ensinei que esse limite, né? Eu posso pensar na variável aí como se ela fosse contínua. E lá na primeira vez que a gente fez, eu troquei por um x, agora não vou trocar mais. Quero só que você perceba que está dando infinito em cima, está dando infinito embaixo. Então, o teorema de L'Hopital será o nosso amigão aqui na 99% dos casos. O resultado dessa conta aí vai dar I sobre 1, que é I, né? Correto? Aí veja, o limite do termo geral não deu zero. Conclusão, essa série aí ela é divergente, morreu o boi, acabou, não tem mais nada a ser dito. Tá? O que significa isso? Eu posso encontrar um resultado para essa soma aí? Não. Essa soma aí, quanto mais termos você somar, mais resultado diferente você vai ter. Não vai dar um termo, não vai dar um resultado. Tá? Uma definição que vai ser útil para a gente é a noção de convergência absoluta. Então, nós vamos dizer que uma série infinita ela converge absolutamente, ou vamos dizer que ela é absolutamente convergente, se essa série converge em módulo. Ou seja, se eu pegar cada termo da minha sequência e trocar pelo módulo dele. Ok? Observe que isso vira uma sequência, uma série real, né? Já que eu estou falando do módulo. Tá certo? E essa noção aí, não se preocupe com isso, porque ela só vai entrar aqui porque os testes que nós vamos aprender, eles verificam se a série ela converge absolutamente. Tá? Eles não analisam se a série converge. Professor, qual é a diferença? Convergir absolutamente ou convergir? A convergência absoluta ela é uma convergência mais, vamos dizer assim, mais forte. É uma exigência maior. Tá ok? E aí eu vou colocar aqui um teoreminha que no livro está como um exercício. Então, não vou cobrar que vocês façam isso como exercício, nem eu fiz. Mas o teorema diz o seguinte, olha, se
a minha série converge absolutamente, elas convergem da maneira normal. Aí a maneira normal ela ganhou agora um nome para diferenciar da convergência absoluta. Qual é o nome? Você pode chamar de convergência simples ou convergência condicional, ou simplesmente você pode só dizer convergente. Quando você diz convergiu, mas não usa nenhum termo além, né, você está falando da convergência simples. Tá ok? Então, não cria fantasma aí na cabeça, não. Fala somente convergente. Quando a gente estiver falando de convergência absoluta, aí a gente diz, ó, a convergência aqui é absoluta. E sendo convergente absolutamente, eu tenho a convergência simples. Tá? Ok? Fiquem tranquilos, eu não vou cobrar que vocês façam nenhum exercício a respeito de convergência absoluta, tá? Não é o caso aqui. O problema é que nossos teoremas, nós teremos dois teoremas e eles vão enunciar quando uma série ela é convergente absolutamente. É só para que o teorema não fique, você não tenha dificuldade para entender o teorema. Bacana? Estou falando demais sobre esse teorema, então chegou aqui a hora. Tá? Suponha que você tem uma série, né? Essa série é uma série de termos complexos e nós vamos supor que eles são não nulos. Tudo bem? Então você teria que ter todos os termos da nossa sequência, da nossa série. A sequência que a partir dela eu crio a série seria de termos não nulos. Ok? Então, você vai fazer o seguinte, ó, pega essa série e calcula um limite. O limite que você vai calcular é esse daí. Ó. Você vai ter que descobrir quem é o termo geral, o Zn. Sabendo o Zn, você descobre quem é o Zn mais 1. Faz essa divisão, passa o módulo e manda o n para o infinito. Vê qual é o resultado que você encontrou. Chama esse resultado aí de L. Tá bom? Então, se o L for menor que 1, tá? Então a série converge absolutamente. Tá legal? Se o L for maior que 1, ou se ele der infinito, então a série diverge. E se o L for igual a 1, o teorema não tem nada a declarar. Ou seja, ele fica quieto e pode ser que converja, pode ser que não converja. Assim, eu não sei. Tá ok? Aí veja que esse L aí, ele deu uma coisa bem parecida lá com o 1 da série geométrica. Estão lembrados? Então, a gente fez o módulo do Z, que era a razão. Não foi isso? Não foi isso? E aí, a razão, se fosse menor que 1, o módulo, a gente dizia que ela convergia. Se fosse maior, divergia. E se fosse igual a 1, a gente não dizia nada. Poderia convergir e poderia divergir. Tá certo? E aí, veja só, como é que você encontra a razão de uma PG? Não é dividindo o termo da frente pelo de trás? Veja o que tem dentro desse limite aí. Não é o termo da frente menos o termo de trás? É basicamente a mesma coisa, só que numa série genérica, esse Zn mais 1 dividido pelo Zn pode ser que não dê sempre a mesma coisa, como é o caso da série geométrica. A série geométrica sempre dá a mesma coisa. Mas de uma série genérica, pode ser que o Zn mais 1 dividido por Zn em algum momento dê uma coisa e em outro momento dê outra coisa. Isso vai acontecer. Mas basicamente eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse lá para a série geométrica. Né? Se o L for menor que 1, converge absolutamente, portanto converge simplesmente. Se for maior que 1 ou der infinito, diverge. E se for igual a 1, estamos no mato sem cachorro. Eu acho que quem fez esse teorema é resultado de tese de doutorado e tal, deve ter usado, deve ter se inspirado na série geométrica para ir atrás dele. Tá ok? Aí
esse teste aí, a gente chama ele de teste da razão. Tá? Não é a razão mental não, tá? Ele se chama teste da razão porque dentro do limite você tem uma razão, um quociente. Tá bom? Então, é o teste que você. Nossa aula de hoje é para que você aprenda dois testes. Um é esse aí. Tá bom? E, seguindo adiante, o nosso outro teste, ele vai fazer basicamente a mesmíssima coisa. Só que o limite que ele vai usar é outro. Eu não vou usar aquele limite. Aí é outra tese de doutorado. Suponha que a minha série é formada por termos não nulos e, tá? No limite, você vai fazer qual limite? A raiz enésima do módulo do Zn. Aí não me pergunte de onde é que o cara tirou essa expressão e por que é válida, não sei. Não sei, tá? Mas faz esse limite aí, né? Calcula o valor que deu, aí você vai de novo. Aí é igual. Se o L for menor que 1, converge absolutamente, portanto, converge. Se for maior que 1 ou infinito, diverge. E se der 1, nada a declarar. Tá bom? Aí, quando eu dá na aula presencial, o cara pergunta assim, professor, se der 1, veja, você vai iniciar quase sempre usando o teste da razão. Tá? Aí deu 1, deu igual a 1. Aí você vai dizer, ó, conclusão nenhuma. Aí você vai usar esse teste aqui. Tá certo? Esse teste aqui ele tem o nome de teste da raiz, eu acho que fica bem óbvio o porquê, né? Teste da raiz. E aí o cara pergunta, e se eu usei o teste da razão, deu 1? Aí eu digo, use o teste da raiz, em sequência, né? Se o teste da raiz der 1 também, não, aí você vai para casa, porque aí é azar demais, né? Só que assim, pode acontecer, não vai acontecer comigo, eu não vou colocar nada para vocês onde isso aconteça, tá bom? Vocês vão, no que cair na prova, ou o teste da razão resolve, ou o teste da raiz resolve. Mas, fora no mundo real, pode acontecer. Tanto é que quando você estuda séries, lá você encontra, não são só esses dois testes, lá tem para mais de 8 testes. Tem teste da integral, tem o teste da comparação, eu vi agora há pouco que tem um teste de Gauss, tem teste aí a dar com pau, entendeu? Esses dois testes não resolvem todos, infelizmente, tá bom? Mas eles vão resolver nossos problemas aqui, no nosso curso de métodos, tá bom? Então aprende esses dois aí que com eles nós vamos nos virar. Bacana? Então, um exemplozinho para vocês. Perdão, não coloquei nenhum exemplo, tá? Vou colocar mais na frente, já nas conclusões, tá bom? Olha, uma série que vai ter importância decisiva para a gente aqui é o que a gente vai chamar de série de potências. O que vem a ser uma série de potências? É uma série que tem essa forma aí, ó. Ela está aí escrita, o somatório. Cada termo é um monômio, tá? Esse monômio vai ter um índice K, que são os coeficientes. Vai ter um Z0, um Z menos O0 e um K aí no expoente. Tá? Isso escrito de uma maneira extensa. Tá? Seria um irmão gêmeo do polinômio. Tá? Perceba que esse Z aí ele é uma variável, é um valor desconhecido. Tá bom? O A índice K, eles são constantes, portanto são valores conhecidos, são constantes complexas, tá bom? E aí essa expressão que você tem aí, a gente vai chamar de série de potências, potências de Z menos E0, tá bom? Esse Z0, né, é o centro da série. E aí a gente diz que essa série, né, você fez uma expansão em série de potências em torno de Z0.
tá? Tenha calma. Então, um negócio feio, horroroso, grande, mas esse negócio é lindo, tá? Vocês vão entender o porquê. E aí, essa série, a gente chama de série de potências, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Professor, a gente está chamando isso aqui de série de potência, não é isso? Mas, veja que na verdade você tem infinitas séries na mão, correto? Porque, como esse z é uma variável, a cada z que eu colocar aí, eu tenho uma série diferente. Correto? Isso significa que, a depender do z que você escolher, aí, né, essa série pode convergir ou não. Estão me entendendo? Então, quando a gente for analisar a convergência de uma série de potências, na verdade, a gente vai descobrir assim, olha, depende do z. Nunca você vai ter uma resposta assim, converge ou não converge. Você vai sempre dizer, olha, depende do z. Porque você está falando de um z qualquer aí. Então, a sua resposta ela vai vir em forma de um conjunto de respostas. Para esses valores aqui, converge. Para esses valores aqui, não converge. E a esse conjunto, a gente chama ele de círculo de convergência. E aí, coincidência ou não, esse conjunto é um círculo. Tá ok? O centro desse círculo é o Z0. Tá bom? E aí, nossa tarefa, esse círculo vai ser chamado de círculo de convergência. E o raio desse círculo, obviamente, raio de convergência. Tá bom? A nossa brincadeira agora passa por, dada uma série de potência, descobrir para quais valores de z eu tenho uma série convergente ou não. Ou seja, a nossa tarefa é descobrir esse círculo de convergência. Tá claro? Por favor, entenda, né? Volta o slide aí, se precisar. Entenda que para cada valor de z que você põe aí, você tem uma série diferente. Né? E quando você analisa a convergência, você está analisando a convergência de infinitas séries. Então, a resposta não vai ser assim, converge. Pode ser que você tenha uma expressão que qualquer z que você coloque aí vai convergir, mas isso é raro. Tá? A resposta vai vir, olha, para z assim assado converge. Para z assim assado não converge. Pega o conjunto de todos os que convergem, bota num balaio só, dá um círculo. Tá bom? Coincidência ou não, é um círculo e é centrado no Z0. Vamos aprender como é que faz isso? Suponha que você tem essa série aí, tá? Z elevado a K mais 1 sobre K. Tá ok? Aí você vai pegar o teste da razão. Para o teste da razão, eu preciso do termo geral. Vai ser Z elevado a N mais 1 sobre N. Eu estou usando sempre a letrinha N, mas você poderia usar a letrinha K. Se o z elevado a n é essa coisa que está aí, quem seria o z elevado a n mais 1? Então você vai pegar e trocar o n por n mais 1. Em cima vai ficar n mais 2 e embaixo vai ficar n mais 1. Show? Faz aquele limitão bonitão. Um n indo para infinito. Vai ficar essa coisa aí linda. Usa seu conhecimento aí, né? Fração dividido por fração, você pega a de cima, multiplica pela de baixo, invertida. Z elevado a n mais 2 dividido por z elevado a n mais 1, sobra somente um z. Tá? Eu vou colocar o n e o n mais 1 numa fração só. Veja se vocês concordam. Ficou o módulo de z e ficaria o módulo de n sobre n mais 1. Por que o módulo não está mais aí? Se o n é positivo, n sobre n mais 1 também é, e aí o módulo disso é isso aí. Tá bom? Não precisa do módulo. O módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Show? Aí, veja, esse módulo de z pode ser posto para fora.
E você ficou somente com o limite de n sobre n mais 1, usa L'Hopital, deriva em cima e embaixo, deu 1. Tá bom? Aí, como eu disse, a resposta não ia ser, convergiu, não convergiu. A resposta deu o módulo de Z. O que você vai dizer a partir de agora? O teorema, o teste da razão, diz o seguinte: se o resultado for menor que 1, converge. Não é assim? Não é isso? É o que você vai pegar e fazer agora. Ó, professor, já que o resultado deu o módulo de Z, o que eu posso dizer é: se o módulo de Z for menor que 1, convergiu. Então significa que para qualquer Z que você coloca ali na minha série, se o módulo de Z for menor que 1, a série vai convergir. Tá bom? Significa que você tem um círculo aí de raio 1 e centro na origem. Esse vai ser o seu círculo de convergência. Ficou claro? Vamos fazer outro. Suponha que você tem agora essa série aí, bem grandona, bem feiona. E aí você vai dizer para mim quem é o termo geral. É isso? Zn, esse troço aí, bem grandão. Percebe que está todo mundo elevado a n? Então, se eu usar o teste da razão, o teste da razão é uma raiz enésima, né? Como está todo mundo elevado a n, eu vou escolher, por esse motivo, o teste da razão. Perdão, o teste da raiz. Teste da raiz. Tá? Então, usando o teste da raiz, você vai ficar com o limite da raiz enésima no módulo de Z. Quando você passar o módulo de Z, você vai usar o módulo do produto, né? Várias vezes. E aí vai ficar o módulo do primeiro termo elevado a n, o módulo do segundo elevado a n. A raiz enésima disso aí vai ficar, né? Cancela o n aí com todo mundo. Essa primeira fração, 6n mais 1 sobre 2n mais 5, vai ser sempre positivo, porque o n é positivo. E o módulo de z menos 2i não depende de n. Portanto, ele pode ser posto fora do limite. Faz esse limite aí usando o L'Hopital. Observe que vai para infinito em cima e infinito embaixo. Por isso que eu posso usar o L'Hopital. Quando eu derivar em cima dá 6, quando eu derivar embaixo dá 2. Portanto, esse limite aí, o resultado é 3. Tá ok? Veja, novamente, a resposta depende de z. Então você quer saber agora quais são os valores de z que eu coloco aí e o resultado dá menor que 1. Então esse é o conjunto formado por todas as respostas possíveis, ou seja, o módulo de z menos 2i menor do que 1/3 compõe todas as respostas para as quais a série ela é convergente. Tá ok? Isso me dá um círculo de raio 2i, perdão, de centro 2i e raio 1/3. É sempre por aí, tá bom? Show? Então, essa nossa aula ficou mais longa do que as demais, mas é o jeito. Só para encerrar a nossa brincadeira, né? A aritmética das séries de potência. Veja, mais na frente a gente vai precisar fazer operações. Que operações são essas? Eu vou precisar somar, vou precisar subtrair. Notícia boa é que multiplicar não. Poderia, mas eu não vou colocar. Dividir também poderia, mas não vou. Mas o fato é que eu preciso somar. Aí uma pergunta que se coloca é o seguinte: eu posso somar? A resposta é depende. Depende de quê, professor? As operações que a gente acha que são triviais, elas somente são permitidas se eu souber que a minha série é convergente. Por isso que nós estamos estudando a convergência. Eu prometi que ia dizer o porquê, está aqui o porquê. Tá ok? Então veja, suponha que você tem duas séries e você saiba que ambas são convergentes no mesmo lugar, no mesmo disco. Tá? Então,
Se eu multiplicar uma delas por uma constante, como é que multiplica por uma constante? Você vai fazer a distributividade. Veja, uma série de potência, ela é irmã de um polinômio. A série de potência, ela poderia ser vista como um polinômio de grau infinito. Tá? Quando você pegar um polinômio, multiplicava por uma constante, como é que você fazia? Não era termo a termo, distribuindo a constante? Aqui eu vou poder. Posso sempre? Não. Então, quando é que eu posso? Quando você souber que ela é convergente. Tá bom? Se você sabe que ela é divergente, eu posso, professor, fazer essa distributividade? A resposta é não. Infelizmente, o tempo não vai me permitir, mas tem um videozinho bacana. Eu vou colocar ele, não gravado por mim, mas tem um vídeo na internet que rola aí. O cara faz uns malabarismos aí danados a respeito de somas infinitas e ele prova uma coisa que é absurda, tá? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o infinito, ele prova que isso dá menos 1 sobre 12. Sabe? Como, né? Então, ele faz uso de sequências, perdão, de séries que não são convergentes, usa propriedades que não são válidas, não são permitidas, e aí por isso ele chega a um resultado absurdo. Tá? Então, para evitar resultados absurdos, eu preciso que as minhas séries sejam convergentes. E aí, sendo convergente, a multiplicação por escalar pode distribuir? Sim. Posso somar ou subtrair duas séries? Sim, se for convergente. Como é que eu faço? Termo a termo. Você vai pegar o termo de grau zero, somar com o termo de grau zero. Grau 1, grau 1. Que nem você fazia com polinômios. Tá? Posso multiplicar e dividir? Também pode, mas a brincadeira aqui não é simples, é meio complexo e nós não vamos precisar, tá? Então, saibam por enquanto que é possível. Não usaremos aqui no nosso curso, não vai ser agora que vocês vão aprender, tá? Vou ficar devendo. Como é que eu calculo a derivada? Como é que você calcula a derivada de um polinômio? Não era termo a termo? Né? Aqui você vai fazer a mesmíssima coisa. Posso sempre fazer isso? Se for convergente, pode. Tá? Então você pega o termo, né? A constante AK vai ficar quietinha, o grau, o que é o K, vai descer, e em cima vai ficar K menos 1. Simples, sim. Posso integrar, professor? Pode. Se for convergente, pode. E como é que eu integro? Integro termo a termo. Tá? Cada termo vai dar origem a uma constante, a gente embrulha todas as constantes num balaio só e chama isso de C. Tá? Perceba que na hora de derivar, o primeiro termo desaparece, por isso que a série começa em 0 e a resposta começa em 1. E na integral é como se acontecesse o contrário, né? O termo que desaparece na derivada, aqui na integral aparece 1, que eu estou chamando de C. Tá? Então, é permitido sim todas essas operações, desde que você saiba que as séries são convergentes. Tá? Professor, e o resultado? Quando eu pego uma série, multipliquei por uma constante. Onde é o disco de convergência? É uma coisa bacana, é o mesmo. Então, se você pegou no item I, você sabia que o disco era centrado em Z0 e raio R, multipliquei por uma constante, essa nova série será também convergente no mesmo lugar. Isso vale para todos os itens que eu falei aí. Tá bom? O resultado de todas essas operações continua sendo convergente no mesmo disco. Ok? Por fim, eu preciso somente falar de uma coisa que a gente já vem falando há tempos, que são as séries de Taylor. Então, Taylor fez o seguinte: pegue uma série de potência e chame de f. Ele criou uma função. Tá bom? O domínio dessa função vai ser onde essa série converge. Vai ser o disco de convergência dessa série. Tá ok? Aí ele fez uma brincadeira bem interessante, que foi a seguinte. Bom, já que eu sei derivar, aprendi agora, né? Quem vai... escreve essa série por extenso.
Tá? Eu escrevi só 4 termos aí para não cansar muito vocês. Que vem a ser a derivada primeira. Aí você derivou um termo de cada vez. Derivada segunda, segue. Derivada terceira, segue. Derivada quarta, segue. E isso vai infinitamente. Show? Aí ele fez uma seguinte observação que é bem curiosa. Se eu pegar a primeira função, é a função f de z, e calcular ela no z0, o que eu vou obter como resultado? Aí você perceba que o segundo termo em diante vai dar todo mundo zero. Então, o f de z0 é o a0. Tá certo? Se eu fizer o f' de z0, novamente, do segundo termo em diante dá todo mundo zero. E eu fico só com o a1. F duas linhas de z0 vai dar o 2a2. F três linhas. F quatro linhas. Tá certo? E aí ele chegou à conclusão seguinte, olha, o que viria a ser o f, a derivada enésima no z0. Aí ele percebeu que isso aí dá, vocês conseguem ter uma noção? Ó, no primeiro e no segundo deu 1, na derivada segunda deu 2, na derivada terceira deu 6, na derivada quarta deu 24. Isso é o fatorial do valor que seria a derivada, né? Então, na derivada enésima, isso vai dar fatorial de n, né, isso? Vezes o a índice n. Sim, professor, e daí? Bom, ele conseguiu com isso uma maneira de dizer quem seria o a índice n, desde que você saiba quem é a função f. Veja, é um teorema que eu não vou colocar aqui agora, mas o Taylor ele fez o seguinte, olha, se eu pegar uma série de potências, isso me dá uma função. Essa função ela é infinitamente derivável, portanto ela é analítica, tá certo? E aí eu criei uma função. Se eu pegar uma função, agora é o contrário, se eu pegar uma função que seja analítica, infinitamente derivável, eu não posso encontrar uma série de Taylor para ela, ou uma representação em série de potências para ela. Aí a resposta é sim. Então virou a ida e a volta são válidas. Toda função analítica tem uma série que a representa, uma série de potências, e toda série de potências, tá, representa, dentro do seu domínio de convergência, uma função que é analítica. Tá ok? Então isso é o teorema de Taylor. Como é que você, dada uma função, você escreve a série de potências que a representa. Então, perceba que a série de Taylor é uma série de potências. Toda série de potências é uma série de Taylor. O que o Taylor fez foi, para uma função f, encontrar os coeficientes correspondentes. Tá ok? Então, a série ficou desse jeito aí, escrita na forma por extenso, né? Você vai encontrar nos livros. Ela tem essa cara aí, bonitona. Aí eu disse lá atrás que eu daria a vocês uma alternativa, né? Ó, 1 sobre 1 menos e. Como é que escreve isso numa forma de uma série? Né? Tá lá. 1 sobre 1 menos e. Tá lá. Não quer decorar aquilo ali, não? A alternativa é essa daqui. Tá ok? Quem é a função que eu estou falando? 1 sobre 1 menos e. Então você vai pegar f, f', f2', f3', f4', e vai calcular isso no Z0, que vai ser o centro da sua série. Feito isso, você encontrou a série inteira. Então, em alguns momentos, calcular a derivada é muito simples, muito fácil, mas em outros momentos, calcular as derivadas não é fácil. Então, a gente usou a série de Taylor aqui de maneira muito direta. Vê se vocês vão lembrar. Eu vou dar vou dar uma de mudo agora. Vou deixar vocês pensarem. Veja, essa é a série de Taylor. Aí vem um cara, né? Ele diz o seguinte, olha, e se eu trocar o Z0 por 0?
por extenso vai ficar assim. Aí ele ganhou o nome da história, isso aí virou a série de Maclaurin. A série de Maclaurin é a série de Taylor com um centro escolhido no zero. Show? Né? E aí a gente usou a série de Maclaurin aqui, e de sorte que a gente usou para funções que eram fáceis de derivar. Quando foi que a gente fez isso? Vocês se lembram? A gente fez isso para a função seno, a gente fez isso para a função cosseno e a gente fez isso para a função exponencial. E aí, quando a gente fez isso, a gente provou que o e elevado a ix, né? Na verdade, a gente usou um θ, né? E elevado a i θ é o cosseno de θ mais i seno θ. A gente usou a série de Maclaurin, tá? Não vou fazer aqui de novo, vocês revejam a aula lá, como é que ficou, como é que se escreve, como é que faz. Tudo bem? Já ficou longa demais essa aula e eu paro por aqui. Um abraço e até a próxima aula. Valeu? Fiquem todos com Jesus.